Você que já está conosco, seja muito bem-vindo. Essa é a última live com o tema Manifestação dos Filhos. Hoje nós vamos estar falando sobre a herança dos filhos. Eu quero começar o tema desta noite. Deus colocou, semeou em nosso coração, propôs ao nosso coração, no mês de setembro, falarmos sobre a manifestação dos filhos de Deus. Falarmos sobre filiação e dentro desse tema, a manifestação dos filhos, essa revelação dos filhos de Deus na terra, revelando a natureza e o caráter de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Nós dividimos em 3 ministrações. Na terça-feira nós falamos sobre a identidade de filhos. Na quarta-feira ontem falamos sobre a autoridade dos filhos. E hoje nós vamos estar falando sobre a herança dos filhos. E eu creio que uma revelação poderosa virá sobre o seu coração nesta noite, que vai selar o seu destino como filho, como filha, e vai levar você a um entendimento mais profundo daquilo que nós temos, daquilo que nós recebemos em Cristo Jesus. Deixa eu pontuar algo com vocês aqui na live. Eu percebi nesses últimos 20 anos, falando sobre paternidade, intimidade com Deus, identidade, ensinando sobre esse tema, falando sobre isso, aprendendo cada dia mais com o Pai sobre isso, eu percebo que, entenda, por favor, eu não quero aqui generalizar, mas uma boa parte ou uma maioria dos cristãos hoje não conhece a sua herança, não sabe realmente qual é a sua herança, aquilo que receberam através da cruz, aquilo que receberam por meio do sacrifício na cruz do Calvário, aquilo que receberam gratuitamente através do sacrifício na cruz, da morte e da ressurreição de Jesus. Ainda não entenderam o poder do Espírito Santo em nós, a autoridade que nós recebemos por meio desta palavra que o próprio Jesus declarou: eu vos dou autoridade, o Espírito Santo habitando dentro de nós, a sabedoria dos céus, o poder, a autoridade, assim por diante. Eu percebi nesses últimos anos que a maioria dos cristãos, eles não conseguem compreender profundamente ou as bases, os fundamentos dessa herança que nós recebemos por meio de Cristo e que Deus o Pai nos preparou antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito da lei e a respeito dessa lei do amor que foi estabelecida na cruz. E Paulo, ele fala assim que os seus irmãos judeus e aqueles que não conhecem essa revelação do amor de Deus, sua paternidade, a nossa identidade como filhos, vivem debaixo de uma lei, seja ela a lei do pecado, a lei de Moisés, estão aprisionados a esta lei. E o apóstolo Paulo fala que aqueles que estão aprisionados a esse odre velho, essa prisão, essa cadeia, faz com que eles não entendam essa herança que está em Cristo Jesus. E Paulo fala assim, que enquanto o herdeiro for menino, enquanto ele ainda estiver aprisionado àquelas coisas do passado, enquanto ainda ele estiver naquele cativeiro em sua mente, em seu coração, não compreender esta revelação, enquanto ele ainda é menino, tem pessoas que administram a sua herança, até que ele amadureça. E essa palavra é sobre o homem perfeito, ou o ser humano perfeito, ou o ser humano maduro, que é a palavra teleios, que é maduro. Então, quando nós não entendemos a nossa herança, não compreendemos a profundidade da nossa herança, o que nós recebemos por meio de Cristo Jesus, não sabemos como administrar esta herança. Então, não podemos desfrutar desta herança. E como disse, eu percebo que muitos cristãos, eles associam a sua herança a funções ministeriais, a títulos ministeriais, a bênçãos que recebem do Senhor, sejam elas quais forem. Existem muitas coisas que Deus faz para nos abençoar, mas essas coisas, esta herança não está associada
ao que eu faço, não está associado ao que eu faço para Deus. Não está associado às questões ministeriais, funções ministeriais, não é sobre isso. Está muito além disso, vai um lugar muito mais alto, é algo mais profundo. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, mas eu quero começar lendo um texto que está... Eu vou usar uma referência da Antiga Aliança, mas já vamos entrar aqui em muitas referências da Nova Aliança, dos Evangelhos e das cartas de Paulo, mas eu quero ler aqui o que está em Êxodo capítulo 20, versículo de número 18 até o versículo 20, que diz assim: todo o povo vendo os trovões, os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Rogaram a Moisés: fala-nos tu e nós ouviremos. Não nos fale diretamente o Senhor, para que não morramos. Versículo 20. Mas Moisés encorajou o povo, dizendo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja entre vós e não pequeis. Esse texto, ele marcou o meu coração aproximadamente 15 anos atrás e me fez entender tanto esta relação do nosso coração com o coração de Deus, como muitas pessoas veem Deus e como Deus as vê. Esse momento era um momento chave na vida dos filhos de Israel. Era um momento muito importante na vida dos filhos de Israel, porque afinal de contas, Deus ele liberta os filhos de Israel de mais de 400 anos de escravidão, leva milhares de pessoas, mais de 400 mil pessoas, para o deserto do Sinai, próximo aos pés do Monte Horebe, e Deus então liberta esse povo do cativeiro do Egito. Ou seja, eles foram libertos do lugar do seu cativeiro. Mas Deus também queria libertá-los da opressão que ainda havia em seus corações. E essa opressão condicionava o povo de Israel a pensar a partir de outro lugar. Eles ainda tinham o seu coração e a sua mente, os seus pensamentos na maneira de viver do Egito, na forma de viver, na forma de pensar do Egito. Imagine 400 anos de escravidão, pessoas morreram e nasceram escravas, gerações inteiras nasceram e morreram como escravos. Então Deus ele queria não apenas libertar do opressor que era Faraó, mas queria libertá-los da opressão. Então Deus diz: Moisés, ordene que o povo, nos próximos 3 dias, se limpe, se purifique de todas as imundícias do Egito. O que era isso? O que significa isso? Maneira de pensar, cultura do Egito. Você fica muito tempo num lugar, você começa a absorver a cultura daquele lugar. Mesmo que eles soubessem que eles são filhos de Abraão, que há uma herança, escute isso, hoje vamos falar sobre a herança dos filhos, mesmo sabendo que há uma herança, que é uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa, por conta desse tempo todo no Egito, a mente deles foi formada a partir da cultura daquele lugar. Naquele lugar não foi desenvolvida a cultura do céu, mas a cultura do Egito. Deus, sabendo disso, viu que era necessário revelar a glória dele aos filhos de Israel, para que eles pudessem ouvir a sua voz, tivessem uma experiência sobrenatural com ele, para que esse povo não herdasse a terra, não entrasse em sua herança com uma mentalidade de escravo, não acessasse o seu propósito, a sua herança, com uma mentalidade escrava. Pois bem, então a ideia de Deus era: eu vou me revelar a eles, eu vou mostrar a minha glória, eles vão me amar, eles vão desejar conhecer o meu coração, entender os meus desígnios e propósitos, porque assim era o coração de Moisés. Moisés queria Deus, sua presença, sua glória, seu amor. Moisés queria um relacionamento com Deus, mas o povo ainda não entendia isso. Então Deus disse: vou dar a eles uma experiência com a minha glória. Então, ordene que vão para casa e comecem a refletir a respeito daquilo que eu tenho para eles. Eu quero introduzi-los em uma nova terra, um novo tempo, uma nova estação,
algo poderoso que eu preparei para eles antes da fundação do mundo. Então, Moisés ordena isso, eles ficam durante 3 dias e no terceiro dia eles vão até o pé do Monte Sinai. E o propósito era que todos poderiam subir e ver a glória de Deus, e ouvir a Deus, e ter uma experiência real com Deus. Mas quando chega o terceiro dia, quando a glória de Deus começa a se manifestar no topo do Sinai, e foi necessário uma nuvem densa e escura se colocar sobre a glória de Deus, porque os filhos de Israel não poderiam ver a glória de Deus com os seus olhos, eles poderiam morrer, é o que a palavra de Deus dizia naqueles dias. Então, só que quando a glória se manifesta por meio de raios, trovões e barulho, o texto que nós acabamos de ler, eles ouviram o som do chofar, o som da trombeta. O texto que nós acabamos de ler no versículo 19 diz assim: rogaram a Moisés, fala-nos tu e nós ouviremos. Não fale diretamente a Yahvé, para que não morramos. Eles temeram em seus corações, eles tiveram medo de Deus. Por que eles tiveram medo de Deus, meus amigos? E esse momento chave, por não ter acontecido na vida dos filhos de Israel, tempo depois, alguns dias depois, Moisés estava no topo do Monte Sinai, os filhos de Israel, eles batem o ouro que eles receberam do Egito e constroem, fazem um bezerro de ouro. Bom, vamos lá. Eu quero me deter nesse texto aqui. Quando os filhos de Israel dizem: fale Deus contigo, Moisés, e você fala conosco, então nós obedeceremos. Eu lhe faço uma pergunta: por que essa decisão? Por que essa escolha? Por que esse modelo de relacionamento? Por quê? Fale Deus contigo, Moisés. Depois você vem e fala conosco, e nós então obedeceremos. Por que esse modelo? Você nunca pensou sobre isso? Pois bem, isso ficou por muito tempo dentro do meu coração, muitas perguntas, e eu decidi mergulhar um pouco mais fundo, cavar um pouco mais fundo para poder entender esta relação. Por que não ter um relacionamento direto com Deus se essa era a vontade de Deus? Por que terceirizar esse relacionamento através da vida de Moisés? Por quê, meus amigos? Por quê? Esta pergunta ficou na minha mente, então Deus começou a falar ao meu coração e eu comecei a entender como eles viviam no Sinai, no Egito. Eu quero lembrá-los, aqui nesse momento Deus estava preparando eles. Deus estava preparando os filhos de Israel para entrarem na sua herança. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Coloque nos comentários aí. Entrar na nossa herança, entrar em nossa herança, para você não esquecer. Deus estava preparando os filhos de Israel para eles entrarem em sua herança. E o tema desta noite é a herança dos filhos. Como viver a plenitude da nossa herança como filhos. Pois bem, então eles estavam preparados para entrar em sua herança. Deus queria curar os seus corações, libertar os seus corações do espírito de rejeição, de orfandade, de medo, de religiosidade. E só o que pode, a única coisa capaz de curar o coração, de libertar o coração de todas essas coisas, meus amigos, é apenas uma experiência pessoal com a revelação do amor de Deus como um pai. Porque só um pai, escute isso, somente um pai pode estabelecer herança sobre a vida do seu filho. Somente o pai, somente ele, e somente o filho tem o direito de receber herança. Órfãos não têm herança, não desfrutam de herança. Órfãos precisam lutar por tudo que eles querem. Eles não têm uma herança, eles não têm um pai. Agora os filhos, eles não precisam lutar por sua herança, porque eles já têm o direito à sua herança. O pai lhes dá o direito à herança. Então estavam prestes a entrar em sua herança. Mas eles não desejaram conhecer a Deus pessoalmente. Então eles escolheram uma forma de relacionamento. Eles escolheram uma maneira de se relacionar com Deus. Agora, de onde eles copiaram esse modelo, meus amigos? Esta é a pergunta que eu quero lhes fazer nesta noite. De onde eles copiaram este
modelo de onde eles copiaram este modelo. Pois bem, esse modelo ele foi copiado do Egito. Eles aprenderam no Egito. Como que funcionava no Egito? Faraó era a figura máxima, o líder máximo, o rei do Egito. Ele era considerado como um semideus no Egito. No Egito existiam os senhores do Egito. Quem eram os senhores do Egito? Eram aqueles que recebiam as ordens de Faraó. Então, Faraó falava para os senhores do Egito, e os senhores do Egito falavam para os filhos de Israel o que eles deveriam fazer. Eles trabalhavam para Faraó naqueles dias. Enquanto estavam no Egito, eles eram escravos de Faraó, mas o povo de Israel nunca falou com Faraó. Faraó falava com os senhores do Egito, e os senhores do Egito davam ordens para os filhos de Israel e eles faziam. Então agora você já sabe de onde veio esse modelo que os filhos de Israel copiaram para se relacionar com Deus e para não querer ouvir diretamente de Deus as instruções. Como disseram, Moisés, fale Deus contigo, e então você fala conosco e nós obedeceremos. Bom, eu e você sabemos que o resultado disso foi catastrófico. Condenou uma geração inteira a perecer no deserto. Eu não sei você, mas eu considero isso trágico, talvez uma das maiores tragédias da história da humanidade. Por não desejar conhecer a Deus pessoalmente e ter um relacionamento com o coração paterno de Deus como filhos, eles tomaram decisões que os condenaram para sempre a viver naquele deserto, até que a próxima geração viesse. Então, uma nova geração, uma mentalidade livre, não nasceram na escravidão e começaram a andar em liberdade para então possuir a terra prometida como homens e mulheres livres. Então eu considero uma grande tragédia, mas eu preciso também observar que essa grande tragédia acontece até os dias de hoje. Muitos cristãos, muitos evangélicos, de todas as formas e lugares, pensamentos, muitas formas de entender o evangelho ainda vivem sobre um jugo de escravidão como os filhos de Israel viviam no deserto do Sinai, no delta do Sinai. Observe que enquanto eles estavam no Sinai, naquela região, Deus era o provedor deles. Deus dava a eles comida, água, provisão. Deus os protegia contra os inimigos. Deus, à noite, colocava uma coluna de fogo para protegê-los do frio. E durante o dia, uma nuvem cobria o sol para protegê-los do calor. Deus supria todas as suas necessidades. Mas, escute isso, mas o deserto não era a herança. Aquele lugar não era a sua herança. A herança era Canaã, a terra que mana leite e mel. Esta era a sua herança. E estes homens e mulheres que não compreenderam essa chave do relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus, acabaram ficando por toda a sua vida naquele lugar e ali viveram até o último dia da sua vida e não viram a terra prometida, não acessaram a sua herança. E assim, meus amigos, muitas pessoas têm vivido. Elas são protegidas, elas são abençoadas muitas vezes, suas necessidades são supridas, mas eu acredito que existe algo mais. Se você crê que existe algo mais, deixe o seu amém nos comentários. Eu acredito que há sim uma terra que mana leite e mel, algo sobrenatural, aonde nós acessamos um tempo de conquista, um tempo de avanço, um tempo de romper, um tempo de breakthrough, um tempo onde Deus acelera o sobrenatural nas nossas vidas, um tempo onde nós vimos e experimentamos a glória de Deus que os filhos de Israel não quiseram ver e experimentar no deserto. É isso, meus amigos, é sobre algo
mais alto, é sobre algo mais largo, é sobre algo mais profundo, é sobre algo mais intenso. E digo mais, é além de ver milagres, é ver a manifestação da glória de Deus, tocando até mesmo aqueles que não querem ser tocados, entrando em lugares, tocando pessoas. Quando Deus vem, quando sua glória se manifesta, todo joelho se dobra, toda língua confessa. Quando a glória de Deus se manifesta, o alcance do reino de Deus, o alcance do evangelho, esse poder, ele se torna uma bomba atômica, um tsunami, uma onda sobrenatural que atinge violentamente a todos. A todos. Então esse lugar da herança, esse lugar que Deus preparou para nós como filhos, talvez ainda esteja à espera de muitos que ainda não acessaram este lugar da herança. Pois bem, os filhos de Israel não compreenderam, eles eram parte de uma aliança que, nas palavras de Jesus, era uma aliança que teve o seu papel. Ela foi como que um aio, ela preparou. Ela não era o projeto original ainda, mas estava preparando. A lei, ela era como uma preparação para aquele que viria, que é o Senhor Jesus. Agora, Efésios capítulo de número 1, versículo de número 18. Olha o que diz Efésios capítulo de número 1, versículo de número 18. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam abertos, iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos chamou, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, Paulo ele ora para que os olhos do coração então sejam abertos, para que os irmãos em Éfeso compreendam a sua herança, entendam a sua herança. E nas palavras de Paulo, é uma herança que Deus já estabeleceu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Que herança é essa? Que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo para nós que somos filhos. E por que é necessário que os olhos do coração sejam então abertos para que possamos ver? O que isso significa, meus amigos? Significa que tem a ver com o coração. Vamos lá. Então, é necessário que os olhos do coração estejam abertos. E isso significa que algo fez com que os olhos do coração se fechassem. Não tem a ver com os olhos naturais, tem a ver com os olhos do coração. A Bíblia diz que com a boca eu confesso, mas é com o meu coração que eu creio que Jesus é o Senhor. O Espírito Santo, ele não é derramado na minha mente, o Espírito Santo é derramado em meu coração. E é o Espírito Santo derramado em meu coração que transforma a minha mente. Então, os olhos do coração estão fechados. No livro do profeta Ezequiel, Deus ele faz uma promessa tão poderosa, extraordinária, que nós não podemos ficar indiferentes a esta promessa. Deus ele diz: eu farei algo novo, jamais visto. Nos últimos dias eu farei algo novo, jamais visto. Eu vou tirar de vocês o espírito abatido, cansado. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra, teimoso, arrogante, prepotente, soberbo, indiferente, orgulhoso, rebelde. Eu vou tirar este coração e eu vou colocar em vocês um novo coração. E eu vou colocar em vocês o meu espírito. Então, vocês irão obedecer os meus mandamentos, os meus decretos e os meus desígnios. Ou seja, vocês vão amar aquilo que eu amo. Vocês vão desejar aquilo que eu desejo. Vocês vão fazer aquilo que eu faço. Então aqui, o termo usado no livro do profeta Ezequiel é o coração de pedra. A expressão usada pelo apóstolo Paulo é abrir os olhos do vosso coração.
para que possa ver a herança que o Senhor tem preparado para vocês, mesmo antes da fundação do mundo. É sobre esta herança que Jesus ele também fala em Mateus capítulo 25, versículo de número 34. E ali Jesus ele fala qual é a nossa herança. Ele diz que a nossa herança é o reino de Deus. Agora, o que é o reino de Deus? Paulo fala na carta aos Romanos que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus, ele fala aos seus discípulos e fala para uma multidão, ele diz assim: não se preocupe, pequeninos, não se preocupe, pequeno rebanho, porque foi da vontade do Pai dar-vos o reino. Na oração que Jesus ele nos ensina, ele fala: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. O que nós herdamos é um reino inabalável, indescritível pelo homem, mas poderoso aos olhos daqueles que creem. O que nós herdamos é uma herança incorruptível no Senhor. Nós herdamos um reino, e quem testifica desta herança em nossos corações é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Nós somos cidadãos deste reino, nós nos tornamos filhos amados por meio do sacrifício na cruz, por meio de Jesus. Nós nos tornamos filhos amados, e quando nós, por meio da cruz, nós acessamos o reino. A cruz é o começo, não o fim. Nós acessamos o reino, recebemos uma identidade como filhos, e agora, como cidadãos deste reino, o Senhor ele nos chama para vivermos esta herança eterna e poderosa aqui na terra. Como diz o apóstolo Denardi, o céu não é a nossa herança, o céu é a nossa origem. A terra é o lugar que Deus deu para os filhos do homem. E a vontade perfeita de Deus é tornar a terra um lugar idêntico, parecido com os céus. Que venha o teu reino e faça-se a tua vontade aqui na terra como é nos céus. Essa é a vontade perfeita do Pai. Fazer com que a vontade dele no céu se torne a vontade dele aqui na terra. E como filhos que compreendem a sua identidade, que entenderam qual é a sua autoridade, agora esses filhos eles vão estender essa herança sobre a terra. Nós vamos possuir a terra para o nosso Deus e Pai, manifestando a glória desse reino em todos os lugares aonde quer que estejamos como filhos. A poderosa herança que o Senhor nos deu irá impactar as pessoas que estão à nossa volta. Isso nos tira do status quo, isso nos tira da zona de conforto, isso nos tira de um sistema, de uma engrenagem, e nos coloca em uma revelação poderosa de um reino inabalável. Eu vejo muitas pessoas preocupadas com os últimos eventos, eu não estou falando eventos naturais, mas os últimos eventos na nação brasileira. Uma pressão ideológica, uma pressão política, uma pressão de todos os lados, de grupos ideológicos, etc, 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 etc. O que será da igreja? Será que a igreja vai ser paralisada? Será que vão calar a voz da igreja? Meus amigos, Faraó não conseguiu destruir a igreja. Roma não conseguiu destruir a igreja. Hitler não conseguiu destruir o propósito de Deus para nós como filhos amados, como igreja, como povo santo. Nada pôde destruir, o inferno não pôde destruir a igreja. Agora, se nós não compreendermos a nossa herança no Senhor, nós não teremos uma voz. Nós não vamos entender como esse avanço ele acontece. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 16 diz que a vossa luz resplandeça nesta terra, diante dos homens, para que eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus ele diz que nós somos luz, nós somos sal. Eu lembro de uma referência quando o pastor Bill Johnson, ele fala sobre ser o sal. Ele disse que parece que a maioria de nós não compreendeu o que é ser sal.
E ele fez ele deu um exemplo. Imagine que você vai a um restaurante e você serve um prato de salada e você pega o saleiro e você abre a tampa do saleiro e você pega todo aquele sal e coloca no canto do prato de salada. Ao invés de jogar o sal aos poucos sobre a salada, você pega todo aquele sal que está no saleiro e coloca todo em um canto separado do prato. E o pastor Bill Johnson diz, isso é a igreja, todo sal separado em um canto do prato, enquanto todo o resto da salada ainda não foi temperado com este sal. Então, quando nós entendemos a nossa herança, entendemos o nosso propósito, entendemos a nossa identidade, sabemos o que carregamos, sabemos que o Espírito Santo se move através de nós, que existe algo peculiar e poderoso para mudar, transformar, impactar, restaurar. E não é sobre orgulho religioso, entenda? Não é sobre sermos evangélicos, católicos, sobre nada disso, meus amigos. É sabermos realmente qual é a nossa identidade como filhos. Certa vez uma pessoa me falou assim, pastor Alexandre, você viu que como as pessoas, elas ainda continuam pecando, muitas delas, aí, depois de estarem na igreja, outras deixam a igreja e pecam mais ainda. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas não temem o Senhor, porque elas não lembram do que Jesus fez na cruz. Aí eu falei assim, meu amigo, elas sabem de tudo isso, elas sabem exatamente o que Jesus fez na cruz. Mas não é sobre quem Jesus é sobre quem nós somos. Porque quando eu sei qual é a minha identidade, eu sei qual é o meu lugar. Quando eu sei qual é a minha identidade, eu sei quais são os hábitos que eu devo cultivar. Quando eu sei qual é a minha idade, eu sei os lugares onde eu devo ir, com quem eu devo falar. Quando eu sei qual é a minha identidade, eu sei exatamente o que eu devo ver nas redes sociais ou não. Quais são os sites que eu devo navegar. Quando eu sei qual é a minha identidade de fato, ninguém vai dizer quem eu sou, porque eu já sei quem eu sou. A minha identidade já foi selada no Senhor. Eu sou um filho amado que alegra o coração do meu Pai. É isso que eu sou. E eu tenho uma herança eterna no Senhor. O apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas, nós não somos mais escravos. Nós não somos mais escravos da lei do pecado e da morte. Nós fomos transportados desta lei do pecado e da morte e fomos levados, imagine isso, nós é que fomos resgatados pelo Senhor. Eu ouvi hoje uma canção e na canção dizia que nós encontramos o Senhor. Meus amigos, quem estava perdido, os que estavam perdidos éramos nós. Nós não encontramos o Senhor, foi Ele que nos encontrou. Ele veio saltando as montanhas para nos encontrar. Ele esmagou a cabeça da serpente, ele tomou o pecado da humanidade sobre si, ele derramou o seu sangue para nos encontrar, para nos libertar, para nos resgatar. Foi ele que veio do céu para nos resgatar. Não foi nós que o encontramos. Uau! Não foi nós que o encontramos, foi ele que nos encontrou. Então ele nos encontra e nos transporta para esse lugar de legalismo, de religiosidade, de pecado, de medo. Meu Deus, e nos leva para esse lugar de amor, graça, misericórdia, santidade, o reino do seu Filho amado, e nos torna filhos como ele. O apóstolo João diz que assim como Deus amou Jesus, ele também nos ama como filhos amados por causa da sua obra redentora e por causa do seu sangue sobre nós. Então ele nos torna filhos, e como filhos nós temos uma herança, é o que Paulo disse. Agora, porque vocês não são mais escravos. Uau! Agora, porque vocês não são mais escravos, mas são filhos. Deus o Pai tem uma herança. Uma herança. Esse reino inabalável, a presença do Espírito Santo. Uau! É tão poderoso isso. A minha oração é que esta revelação venha violenta e poderosamente em seu
coração esta noite, em seu coração. Porque o propósito final de tudo isso é a expansão do reino de Deus sobre a terra. A expansão desse reino glorioso, dessa natureza e da natureza deste reino. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo e a natureza poderosa deste reino. Sinais, prodígios e maravilhas, misericórdia, graça e compaixão. Somos chamados como filhos e herdeiros, nós carregamos este reino dentro de nós. Jesus disse que muitos dirão, o reino está aqui, o reino está ali, o reino está acolá, mas não acreditem neles, porque o reino de Deus está dentro de vocês. E como disse em Mateus capítulo 5, versículo 16, ele disse que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu quero dizer para você que é chegado o tempo da manifestação dos filhos e filhas de Deus. É chegado o tempo de entender a sua identidade como filho. É chegado o tempo de você entender a sua autoridade como filho. É chegado o tempo de você entender qual é a sua herança como filho, como filha de Deus. Não é sobre títulos, não é sobre dons, é sobre a paternidade de Deus e a nossa herança como filhos.